Bom dia, povo de Deus, é isso aí, mais uma vez estamos felizes, pois iremos estudar a palavra do Senhor. Quando Deus fala, é mensagem extraordinária que vai falar ao nosso coração. Que nessa manhã, Deus possa abençoar vocês, possa abençoar a sua família. Não sei o que vocês estão passando, não sei quais os problemas que vocês estão enfrentando, mas uma coisa eu sei, que Deus sabe de tudo e no momento certo Ele vai agir. Abra o seu coração, se entrega ao Senhor por completo. Está chegando a hora da gente voltar os nossos olhos para o Senhor, esquecer as coisas do mundo e se agarrar a esse Deus maravilhoso. Nessa parte de domingo nós vamos estudar sobre a imagem de Deus. Quando você vai analisar o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, isso é fascinante. Depois de Deus ali criar os astros e tudo mais, as plantas, Deus agora, Ele para. No sexto dia, Ele cria o ser humano. Ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, isso é maravilhoso. O modo de pensar, o modo de agir, Deus nos deu o livre-arbítrio de a gente escolher as coisas que queremos. Então, isso é extraordinário. Então, Deus ele cria o homem, a imagem e a semelhança dele. Agora, automaticamente a gente vê também que a expressão a imagem de Deus, a gente vai ver o seguinte, a expressão a imagem de Deus tem fascinado os intérpretes da Bíblia há séculos. O que é essa imagem na qual os primeiros humanos foram criados? Por exemplo, será que significa que Deus se olhou no espelho e formou sua nova criatura a fim de que se pareça com ele mesmo? Ou significa que todas as outras formas de vida, o ser humano, é a forma que mais parece com Deus? Ou ainda, se refere a uma similaridade e compatibilidade espiritual e intelectual entre o Criador e sua criação humana? As Escrituras não dão uma explicação precisa acerca dessa expressão, embora os estudiosos tenham derivado das Escrituras muitas interpretações possíveis. Contudo, podemos ver que depois do pecado, essa imagem foi alterada, razão pela qual Ellen White, escritora norte-americana e profetisa do Senhor, escreveu que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de seu Criador. Então, é isso que a gente vai analisar nessa parte de domingo, a imagem de Deus. Vimos que Deus criou o homem à imagem dele. Mas com a entrada do pecado, essa imagem ela foi distorcida, foi acabada. E se você analisar com carinho e com cuidado a palavra do Senhor, a forma de Adão e Eva, quando o pecado entrou, eles não foram distorcidos ali. Alguma coisa de diferente aconteceu. A imagem de Deus, a forma de como eles deveriam se comportar, os pensamentos, as escolhas que eles deveriam tomar. E isso é interessante analisar, porque em todo o contexto da Bíblia, a Bíblia vem nos ensinando, vem nos dando informações para que a gente grave em nossa mente e automaticamente vocês vão se moldando à imagem de Deus. O exemplo é a história de Pedro. Pedro andou tanto tempo com Jesus, os seus ensinamentos, as palavras que o mestre falava para ele. Chegou o momento que Jesus foi crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas, quando Pedro estava longe de Jesus, estava próximo a um grupo de pessoas, as pessoas facilmente identificavam Pedro como sendo parte de Jesus, pelo modo de agir, o modo de se vestir, o modo de pensar. Então, isso nos identifica como sendo imagem de Deus. A nossa forma de se vestir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ela vai nos denunciar a quem somos, a quem pertencemos. E ali a história de Pedro é isso. A mulher diz, não, você faz parte daquele povo, você é um deles. O jeito de você falar não nega, você fala que nem eles. Então, isso é interessante a gente analisar. E a Bíblia vem nos dando essa dica. O salmista fala assim, guarda no coração as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Como a educação pode alcançar um objetivo tão extraordinário? É uma pergunta. Primeiramente, precisamos lembrar que Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Da mesma forma que os pais fazem com seus filhos, Ele nos criou à sua imagem, assim como os pais humanos têm filhos
a imagem dele. Gênesis capítulo 5, verso 1, que lá é dito que Adão cria um filho, a imagem e a semelhança dele ali, para que pudesse nos educar como filhos, seus pertencentes, a sua família. Ele pode se comunicar e formar um relacionamento duradouro conosco. A imagem de Deus, portanto, é mais uma imagem mental, que permite que dois seres, um indivíduo e outro humano, tenham um encontro de mentes. É exatamente isso que ocorre na educação. Primeiramente, em casa, entre pais e filhos, depois na escola, quando os professores também assumem a obra educacional. Evidentemente, Deus planejou esse processo de educação, tão conhecido por nós quando aos nos distinguir de muitas outras formas de vida. Criou-nos a sua própria imagem. Ele o fez para que pudesse nos ensinar e para que pudéssemos aprender com ele até que sua imagem, sua mente, fosse refletida na nossa. Isso é interessante demais. Deus ele tem um cuidado imenso para com seu povo. Deus quer a todos os dias nos dar informação para que a nossa mente, a nossa forma de pensar esteja assemelhada com a dele e que possamos amar uns aos outros, que foi o que Jesus veio falar, que a gente possamos estar ligado com o Pai. Jesus estava em constante oração ali em ligação com seu Pai. E ele diz assim: tudo que eu falo e o que eu falo e o que eu penso é o Pai que me ensina. Então devemos ter esse mesmo pensamento. Nosso falar, nosso agir tem que estar em conexão com o nosso Deus celestial. Nessa parte do domingo você pode ter entendido que Deus quer restaurar a imagem dele através de você. A forma de pensar tem que estar ligada com o Pai. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a se assemelharmos à Tua imagem. Podermos falar, agir, pensar, andar, assim como o Senhor fez tudo isso. Que possamos ter essa certeza, que Teu Santo e Bom Espírito venha nos visitar e que seja feita sempre a vontade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.